Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar resolvendo aqui esses dois limites usando a regra de L'Hopital. Espero conseguir ajudar vocês aí. Bom, na letra A a gente tem o seguinte limite. É o limite quando x tende a zero de x que multiplica a exponencial elevado a 1 sobre x. Se a gente aplicar o limite aqui, a função x ela vai para zero. 1 sobre x vai para infinito. Então a exponencial elevado a isso continua indo para infinito. Ou seja, deu uma determinação do zero vezes infinito. Para a gente tirar essa determinação, a gente quer chegar em 1 zero sobre zero, o infinito sobre infinito, para que assim possamos usar a regra de L'Hopital. Uma das formas de manipular isso aqui é da seguinte forma. A gente faz o limite. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a f de x dividido por 1 sobre a g de x. Ou inverso. Essa é uma das técnicas. Bom, normalmente a que a gente faz 1 sobre ela é a função mais simples. Então vai ficar o seguinte, vai ficar exponencial elevado a 1 sobre x dividido por 1 sobre x. A gente está utilizando isso aqui. Então, se a gente jogar os limites aqui agora, em cima continua indo para infinito, só que embaixo agora vai para infinito. Ou seja, agora nós podemos usar a regra de L'Hopital, que diz o seguinte, a gente repete o limite e deriva a função em cima e embaixo. Bom, derivando em cima, aqui a gente teria que usar a regra da cadeia. Seria a derivada da de fora, que é na x, só que é aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Só que seria a derivada de x a menos 1, certo? Que é menos 1 vezes x a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui multiplica menos 1 sobre x ao quadrado, dividido pela derivada da de baixo, que é essa aqui também. Então, fica menos 1 sobre x ao quadrado. Podemos cortar isso aqui, então resta o seguinte, simplificar, né? Fica o limite, quando x tende a zero, de exponencial a 1 sobre x, que dá infinito, como a gente já viu aqui em cima. Ou seja, esse limite aqui, o resultado deu infinito. Ele era zero vezes infinito. E o resultado é infinito, ou seja, por conta de quê? Zero vezes infinito é uma determinação. Tem muitas pessoas que acham que é zero, mas na verdade é indeterminado. Podem dar vários resultados. A letra A é isso. A letra B nos diz o seguinte, é o limite quando x tende a π sobre 2, limite quando x tende a π sobre 2 da função secante de x menos a tangente de x. Eu só fui ver se estava gravando aí, por isso que deu demorado a falar. Bom, para resolver esse limite aqui, é importante a gente conhecer, nós conhecemos um pouco das duas funções. Então, seria recomendável fazer um pequeno esboço do gráfico delas. Só colocar um plano cartesiano aqui. Dois planos cartesianos, na verdade. Fazer um pequeno esboço. Bom, nós sabemos que a função secante, a definição dela é 1 sobre o cosseno de x. Já a função tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Como as duas, o denominador é o mesmo, o domínio delas também é o mesmo, que é todo x real menos π sobre 2 somado a kπ, onde k pertence aos inteiros.
Ou seja, todos esses termos que estão fora do domínio em ambas funções são assíntotas verticais. Aqui é π sobre 2 menos π sobre 2, que é uma assíntota. Aqui é o zero, que é a origem, é óbvio. Aqui seria π, mas não como assíntota, é óbvio. Então aqui é π. Apaguei foi o plano cartesiano. Só colocar ele aqui de volta. Então aqui na verdade é π. Só que em π, não, óbvio que não tem uma assíntota vertical. E aqui é menos π. Esse domínio aqui também é o mesmo. Aqui vai ser π sobre 2 menos π sobre 2, que é menos π, e aqui π, que é o zero. Bom, desse lado aqui eu vou fazer o gráfico da função tangente. O gráfico da função tangente ele é mais ou menos assim, ó. Aquela minhoquinha. Então isso aqui é y igual a tangente de x. Aqui é zero, então corta aqui na origem. Aí no caso aqui teria outra, a desceria aqui assim, mas que não importa aqui nesse exercício aqui agora, que a gente só está interessado em π sobre 2, mas... E aqui teria outra assíntota em menos 3π sobre 2. Por aí vai. Já a função secante, a imagem do zero é 1. A função secante é aquela função que faz um U, né? A função secante, a cossecante, ambas fazem U's. Então, bora lá. Se a gente aplicar o limite aqui agora, olhando aqui, ó, quando a função secante, que é essa aqui, y igual a secante de x, se aproxima aqui de π sobre 2, ó, o que acontece com ela? Ela tende a crescer, então ela tende ao infinito. Ou seja, esse limite que vai para infinito. Então, esse aqui está sendo aqui infinito. Aqui tem um sinal de menos. Já a função tangente, quando ela tende a π sobre 2, ela também vai para mais infinito. Então, está dando uma indeterminação infinito menos infinito. Ou seja, a gente tem que manipular ela até chegar a um certo ponto onde a gente possa usar a regra de L'Hopital. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar o mínimo dessas funções. Seria o que? O limite, quando x tende a π sobre 2, a função secante é 1 sobre o cosseno de x, já a função tangente é seno de x sobre o cosseno. O mínimo é óbvio que é o cosseno de x, pois os denominadores são iguais, então fica aqui o limite, denominador cosseno de x, que fica 1 menos o seno de x. Usar a regra de L'Hopital, vamos usar a regra de L'Hopital. O seno, isso aqui daria aqui, 1 menos o seno de π sobre 2, que é 1, sobre o cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, isso aqui está sendo 0 sobre 0. Então, agora a gente pode usar a regra de L'Hopital. Vai ficar o seguinte, vai ficar o limite, quando x tende a π sobre 2, derivando em cima, a derivada de 0 é 0, menos a derivada do seno, que é o cosseno de x, sobre a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Esse menos cancela com esse menos, então fica positivo. Bom, isso aqui é a cotangente, certo? Ou dá para fazer assim também. Quando o cosseno de π sobre 2 é 0, o seno de π sobre 2 é 1. Então, dá 0 sobre 1, que é 0. Ou seja, o resultado desse limite é 0. Ou seja, uma determinação do tipo infinito menos infinito deu 0. Bom, a gente resolve, já que estamos com tempo aqui no vídeo, vou resolver também como se fosse no cálculo 1. A outra forma de resolver esse limite aqui, sem ser usando a regra de L'Hopital, a gente multiplicaria pelo conjugado. Então, que ficaria 1 mais o seno de x. Só que também temos que dividir pelo conjugado. Só que aqui a gente sabe que
tem um A menos B vezes um A mais B no numerador. E isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. Fica o limite, quando x tende a π sobre 2, A ao quadrado. A é 1. 1 ao quadrado é 1. Menos B ao quadrado, que é seno ao quadrado de x. Sobre o cosseno de x, que multiplica 1 mais o seno de x. Só que nós sabemos do princípio fundamental da trigonometria que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ali nós temos 1 menos seno ao quadrado. Então, passando o seno para o outro lado, isso dá o cosseno ao quadrado de x. Ou seja, em cima é cosseno ao quadrado de x, manipulando. Então, dá o limite quando x tende a π sobre 2 do cosseno ao quadrado de x, dividido pelo cosseno de x, que multiplica 1 mais o seno de x. Eu posso cortar esse cosseno aqui de baixo. Então, fica o quê? O limite, quando x tende a π sobre 2, do cosseno de x, dividido por 1 mais o seno de x. O cosseno de π sobre 2 é zero. Fica 1 mais o seno de π sobre 2, que é 1. Dá 0 sobre 2, que é zero. Igual deu em cima, é óbvio. É o mesmo limite, que também deu zero. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês aí com a regra do L'Hopital. E até o próximo vídeo.